Bom, meus amigos, meu nome é Luiz Fabre, sou procurador do trabalho. Estou aqui gravando uma aula gratuita de Direito Fundamental do Trabalho. A base normativa dessa minha aula, aliás, a base doutrinária dessa minha aula, em primeiro lugar, Ingo Wolfgang Sarlet, Eficácia dos Direitos Fundamentais, da excelente editora Livraria dos Advogados, lá de Porto Alegre. Grande abraço aí para gremistas e colorados que sempre me recebem bem por essas plagas. Também do Ingo Wolfgang Sarlet, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988, editora Livraria dos Advogados. Ele é bem mais fino. Se você tiver uma prova para daqui a 5 dias e não estudou direitos fundamentais, vai no fininho. Ele fala muito da dignidade da pessoa humana e, basicamente, em espartilhada síntese, direitos fundamentais é dignidade da pessoa humana. Direitos fundamentais do trabalho é dignidade da pessoa humana no contexto do trabalho. Esse tema envolve muito Robert Alexy, Teoria dos Direitos Fundamentais, publicada pela editora Malheiro. Envolve muito princípio essa matéria. Do livro do Antônio Augusto Cansado Trindade, editora Del Rey, a gente consegue extrair também muita história interessante. E agora o último, mas talvez o mais importante, Vademecum, de Direito Internacional do Trabalho, professor Luiz Fabre, organizador, sou eu. E quem quiser um exemplar, entre em contato com a gente, www.fabrecursos.com.br. Bom, estão prontos para começar? Vamos lá, eu vou aqui reproduzir um ambiente informal. Por que eu estou gravando essa aula? Porque a gente está vivendo um momento muito interessante na história do nosso país. Eu sinto que a gente está num momento de um grande salto de cidadania e de civilidade. Conquanto tenhamos índices alarmantes de latrocínio, de uma série de desgraças, situações atávicas de miséria, expansão de favelas. Por outro lado, eu sinto que a gente está vivendo uma fase áurea nos concursos públicos. Os servidores públicos que estão se formando, eles estão vindo aí com vontade de mudar as coisas, de fazer um mundo melhor, de construir um país melhor. Então, eu quero ser parte nesse processo e, por ser uma aula muito, muito importante, daí eu fiz questão aqui de disponibilizar gratuitamente para que alcance o maior número possível de brasileiros, de pessoas. Bom, o nome dessa nossa aula é Direito Fundamental do Trabalho. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma parte muito teórica, depois eu vou fazer uma parte muito prática. Vamos começar então com o tema Direito Fundamental do Trabalho. O nosso ponto de partida é tentar entender o que é direito fundamental. Direito fundamental, praticamente a gente subsume na palavra justiça. Direito fundamental de alguém são as condições justas para que essa pessoa se autodetermine e viva a sua vida. Só que justiça é um valor relativo. Justiça não é um valor absoluto. Justiça é um valor que depende de um referencial, de uma comparação, de um contexto. A noção de justiça com os estoicos era de uma forma. A noção de justiça com os iluministas era outra forma. A noção de justiça nossa, da pós-modernidade, é outra. Então a gente precisa, antes de falar o que é justiça, antes de falar o que é direito fundamental, entender qual é o contexto em que a gente está falando a respeito desse assunto. E o contexto é o contexto da pós-modernidade. O contexto é o contexto da pós-modernidade. Esse é o contexto fático e é o contexto jurídico para os direitos fundamentais da atualidade.
que é pós-modernidade? Pós-modernidade, a gente pode chamar isso de filosofia, de pensamento, de modo de pensar. Pós-modernidade é a concepção de que as promessas da modernidade, de igualdade, liberdade e fraternidade, não foram cumpridas ou não foram adequadas e satisfatoriamente cumpridas. Pende de cumprimento esses valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Esses são valores que foram concebidos por uma razão instrumental iluminista, é produto do pensamento iluminismo, esse lema liberdade, igualdade e fraternidade. No entanto, o iluminismo, a razão iluminista, também chamada de razão prática iluminista, sofreu um duro golpe com Auschwitz. Auschwitz, campo de extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial, palco daquilo que a filosofia convencionou chamar de lógica da descartabilidade da vida humana. Então, a razão instrumental, o ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, plasmado na Revolução Francesa, presente na Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, é uma ideia que não conseguiu evitar o ser humano de chegar à armadilha de Auschwitz. A propósito, Auschwitz bebeu muito, a Alemanha nazista bebeu muito de Hans Kelsen, bebeu muito de Nietzsche, bebeu muito de uma série de fontes das quais nos alimentamos na contemporaneidade. Usufruiu muito do Círculo de Viena. Então a gente tem aqui um cenário que demonstra uma certa derrocada da razão iluminista. E surge então na Alemanha a chamada teoria crítica, a escola crítica de Frankfurt, a escola de Frankfurt, com seus representantes, Horkheimer, Theodor Adorno, Marcuse. Essa é a escola de Frankfurt, a teoria crítica. E o que faz a teoria crítica? O que faz a escola de Frankfurt? O que faz a teoria pós-moderna? Ela tenta resgatar um elemento que estava presente em Kant. Antes de Kant, estava presente nos renascentistas. Antes dos renascentistas, estava presente nos romanos do período clássico. Antes dos romanos, estava presente... Aliás, entre os romanos e os renascentistas, estava presente no cristianismo, na filosofia escolástica de São Tomás de Aquino. E antes dos cristãos, estava presente em Roma. Antes dos romanos, estava presente com os estoicos. A dignidade, a noção do homem como o único fim entre todas as coisas, o único fim em si mesmo, o centro do universo, o epicentro da ordem jurídica é a dignidade da pessoa humana. Depois prosseguiu essa escola social, essa teoria crítica, essa escola de Frankfurt, prossegue no tempo, vai nos abençoar com outros filósofos, daí já são outras gerações de Frankfurt, a gente vai ter Habermas, vai ter Honneth, uma série de pensadores que vão enriquecer a nossa vida. Mas, enfim, o momento fático é esse. O momento da pós-modernidade é o momento da ética da pessoa humana. O momento de realçar a dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente fala em o que são direitos fundamentais hoje em dia, direitos fundamentais hoje em dia são aqueles direitos... relacionados com a consecução da dignidade da pessoa humana. Esses são os direitos fundamentais atuais. É aquilo que em certo momento se convencionou chamar de terceira gerações de direitos, terceira geração de direitos fundamentais.
Quem inventou essa história de gerações de direitos fundamentais foi um jurista no ano de 1979, no Instituto de Estudos Humanos de Estrasburgo, Instituto de Direitos Humanos de Estrasburgo, não me recordo exatamente o nome correto do Instituto de Direitos do Homem de Estrasburgo, na França, próximo à Alemanha. Foi o jurista tcheco-francês Karel Vazak. K-A-R-E-L-W-A-S-A-K. Karel Vazak. Karel Vazak, segundo nos informa Antônio Augusto Cansado Trindade, ele, na véspera, buscando inspiração para uma aula inaugural nesse Instituto de Direitos do Homem de Estrasburgo, ele estava ali numa antessala, não sei bem qual circunstância, e de repente reparou nas cores da bandeira francesa, no que elas simbolizam, as cores da bandeira francesa, a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. E daí ele teve um insight que foi genial, uma das coisas mais geniais em nível doutrinário que poderiam ocorrer desde a Segunda Guerra Mundial. E vai verificar uma forma didática de explicar a evolução histórica dos direitos fundamentais. Tem alguns filósofos que eu gosto muito que eles falam o seguinte: tudo que existe no mundo, você consegue descrever em palavras. Então, na linguagem reside o conhecimento. E é muito importante você estabelecer linguagens. E quando o Karel Vazak percebe, olha, a gente tem uma primeira geração de direitos fundamentais reconhecidos, que são direitos de liberdade. Por exemplo, liberdade de usufruir de uma propriedade longe da interferência estatal, liberdade de propriedade privada, liberdade de expressar ideias, liberdade de explorar economicamente alguma atividade, liberdade de se associar. Então a gente tem um primeiro momento cujo marco é a Constituição dos Estados Unidos de 1776, aprovada pela Convenção Constituinte, Assembleia Constituinte de Filadélfia, na Pensilvânia. Eu morro de medo de errar momentos históricos e eu me confundo tudo. É tanta história. História é uma coisa tão maravilhosa. Deixa aqui eu pegar para vocês. Ufa, graças a Deus. Senão eu ia gravar uma aula inteira com informação errada. Claro. 1776, ano da independência dos Estados Unidos. Eu estou falando aqui de marcos legais, de textos legais que foram, ou doutrinários, que foram marcos para as gerações de direito. E os marcos para a primeira geração de direitos fundamentais foi a Constituição dos Estados Unidos da América, aprovado pela Convenção Constitucional de Filadélfia, na Pensilvânia, no ano de 1787, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte da França Revolucionária em 1789. É a primeira vez que são proclamadas as liberdades e os direitos fundamentais do homem de forma ecumênica, visando abarcar toda a humanidade. Daí a referência aqui é a Wikipédia. Como precedentes para esses direitos de primeira geração, direitos de liberdade, que asseguram liberdade ao homem de forma mais ampla possível, costuma ser citada a Magna Carta de 1215, que foi imposta pelos barões ingleses ao monarca devasso, horrível, minha educação não permite aqui falar as palavras que descreveriam o caráter desse filho da puta, desculpa, que foi o rei João Sem Terra, da dinastia dos Plantagenetas,
um rei ridículo, um rei um absolutista, se julgava acima do bem e do mal, fez tanta besteira, lhe foi imposta essa limitação de poderes pela Magna Carta. É considerado um precedente dessa etapa de primeira geração de direitos. E outro precedente mais remoto, por que não, é o chamado Cilindro de Ciro. Cilindro de Ciro. Ele tem esse nome, Cilindro de Cindro, é uma carta de direitos. Tem esse nome porque são direitos que foram esculpidos num objeto de forma cilíndrica. É do ano de 539 a.C. e se trata de uma declaração de direitos emitida por Ciro o Grande, rei da Pérsia, que conquistou a Babilônia, libertou os judeus do cativeiro na Babilônia. Então aqui também a gente tem uma carta enunciando direitos, entre os quais liberdade religiosa, uma coisa que é bem avançado para aquela época e também é considerado precedente histórico da primeira geração de direitos fundamentais. Segunda geração de direitos fundamentais são os direitos de igualdade, como observa Karel Vazak. Então a gente está diante de direitos que se prestam a obter uma igualdade material entre as pessoas. São direitos trabalhistas, são direitos socioeconômicos, são direitos também culturais. E entre esses direitos sociais de segunda geração, a gente tem os direitos trabalhistas. Então a gente tem a primeira geração, que a gente pode chamar assim, que há um Estado liberal de direito, passando para uma segunda geração de reconhecimento de direitos fundamentais, que a gente pode chamar de Estado social de direito. E nesse segundo momento a gente vai ter como marco legal a Constituição Mexicana de 1917, que vai reconhecer direitos importantíssimos trabalhistas, liberdade sindical, direito de greve, direitos de jornada, direitos de salário. Então a gente tem esse grande marco e também a Constituição da Alemanha de 1919, que ficou conhecida como Constituição de Weimar, é a lei fundamental alemã durante o curto período da chamada República de Weimar, que também é considerado um marco normativo da segunda geração de direitos fundamentais. E finalmente, e essa geração alcança o seu auge no chamado estado de bem-estar social, welfare state, estabelece um padrão de vida que é aquilo que se deve perseguir. Os países que ainda não atingiram esse status devem buscá-lo para ontem. É um estado em que a classe média usufrui um padrão muito digno e todas as pessoas da sociedade, o maior número possível, tendem a ser classe média. E a gente tem aqui ainda, como precedente histórico para essa geração, alguns fatos que ocorreram no século XIX. No início do século XIX, vocês devem se recordar das aulas de história que estudaram para passar no vestibular. A gente teve na Inglaterra, estava ocorrendo ali a Revolução Industrial, e no começo de 1820 tivemos movimentos ludistas em que operários desempregados destruíam máquinas, atribuíam às máquinas de tear a culpa pelas suas péssimas condições de vida, então saíam destruindo tudo. Esse nome ludismo é em referência a Nelson Ludge, um dos participantes desse movimento, foi enforcado, se não me engano, devido ao assalto noturno à fábrica de, não sei se é Cartwright, não me lembro o nome. A gente também tem como marco histórico precedente remoto o movimento cartista na Inglaterra por volta de 1834, 1835, nessa década de 1830, que tem esse nome porque é um movimento popular que tenta impor ao governo a chamada Carta do Povo. É o primeiro caso de democracia popular na edição de leis, mas ficou, acho que, no campo da proposta apenas. Era uma carta que propunha, que pugnava por
sufrágio universal. Então a gente tem aqui um documento muito importante para a participação popular dessa classe proletariada gerada pelo capitalismo, gerado pelo modo de produção capitalista burguês da Revolução Industrial. E ainda a gente tem um precedente fático aqui, histórico, muito marcante, que são os acontecimentos de 1848. 1848 é um ano que ficou conhecido como Primavera dos Povos, em razão de uma série de revoluções na Europa, revolução na França, guerrilhas no leste, escaramuças, né, no leste europeu, na Itália, na Alemanha, problemas desencadeados por questões de produção, havia uma crise de abastecimento, fome assolava a Europa, né? Problemas na Irlanda. A gente vai ter uma onda revolucionária que vai até ter ventos que irradiarão no Brasil, se não me engano é de 1848, aquela revolta conhecida como Praieira. Então a gente vai ter, e ainda 1848 é o ano em que Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista. Isso influiu na rápida proliferação de partidos comunistas e partidos socialistas por toda a Europa. A igreja condenava esses movimentos, a igreja começou a mudar isso por volta, se não me engano, 1861, se não me engano, por favor, procurem esse dado. 1891, ano da publicação da encíclica Rerum Novarum, significa das coisas novas. A encíclica Rerum Novarum, pelo Papa Leão XIII, que falava sobre as condições de vida dos operários, alertava para a chamada questão social. Então é um momento da igreja de se reinventar e passar a condenar uma exploração exacerbada do trabalhador, do proletário, e reconhecer, não chega a dizer que continua contrário ao comunismo, mas exige uma justa harmonização entre capital e trabalho. Esses são os precedentes fáticos dessa segunda geração de direitos. E como precedentes para a terceira geração de direitos, que são os direitos de fraternidade, são os direitos difusos, os direitos, depois a gente vai explicar o que são realmente os direitos de terceira geração, a gente vai ter aqui como marco histórico uma aula também no Instituto Internacional dos Direitos do Homem de Estrasburgo, dessa vez uma aula de Etienne R. Mbaya, uma aula a respeito do tema Direito ao Desenvolvimento. Nessa aula em Estrasburgo, uma aula inaugural de Etienne R. Mbaya, se plasma em 1972 a ideia de direito ao desenvolvimento. O direito ao desenvolvimento, na verdade, é uma coisa que os Estados Unidos já anunciava desde a sua Constituição. Desde a sua Constituição de 1787, os Estados Unidos já anunciavam o direito ao desenvolvimento, só que o direito ao desenvolvimento para eles, para o povo norte-americano. Isso eu vejo na expressão, Thomas Jefferson alude a isso, direito à felicidade. Então o que a gente tem aqui como direitos de terceira dimensão, na verdade são os direitos à felicidade. O direito ao desenvolvimento, quando você se desenvolve buscando a felicidade. E a gente tem como marco inaugural essa aula em Estrasburgo de Etienne R. Mbaya, 1972. É só pesquisar na internet, é fácil de achar. Tem na Wikipédia, Direito ao Desenvolvimento. E ainda a gente vai ter a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento da ONU de 1986, se preocupando
uma preocupação universal com uma globalização ética e solidária. A gente vai ter a Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente de 1972, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente de 1992, aquelas declarações da Organização Internacional do Trabalho, uma em 1998, que é a Declaração sobre Princípios Fundamentais do Trabalho, e outra em 2008, a Declaração da OIT de 2008 sobre justiça para uma globalização mais justa e equânime, declaração de 2008 da OIT sobre justiça social, sobre uma globalização mais justa e equânime, não me lembro bem do nome, né? Então a gente está falando disso quando a gente fala de terceira geração de direitos fundamentais. Meu olho está ardendo um pouco, essas luzes, o nosso ambiente é informal, eu estou aqui gravando nas minhas instalações, na intimidade do meu lar, mas para que não fique tão parecendo que é descuido, não é descuido, é que é o ambiente que eu me sinto melhor, eu compenso com muita iluminação e daí meu olho começa a arder. Eu vou dar uma breve pausa, quando a gente retornar eu vou falar o seguinte para os senhores: por que não é certo falar em geração de direitos? O certo é falar dimensão de direitos fundamentais. Lembrando que eu falei de 3 gerações de direitos fundamentais propostas por Karel Vazak, mas tem outros autores, como Paulo Bonavides, como alguns constitucionalistas, que vão falar que existiriam ainda novas ondas de reconhecimento de direitos, direitos de 4ª geração, de 5ª, de 6ª, né? Direitos da biogenética e tudo mais, mas eu falo em terceira, como o momento pós-moderno, na minha concepção, ainda não foi interrompido por nenhum marco, então eu fico com 3 gerações de direito. A única ressalva é que eu vou falar dimensões de direitos e não gerações. Geração é uma expressão em desuso. Mas antes eu vou aqui dar uma pausa, tomar uma aguinha, uma Coca-Cola e a gente já volta. Espero que esteja sendo proveitoso. Eu tenho certeza que isso vai te fazer passar no concurso que você deseja.